Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, então, a nossa aula é sobre o texto instrucional. O texto instrucional, ele é uma forma, né, de texto muito fácil para a gente fazer, então eu acredito que vocês vão gostar aí de produzir ele. E ele é um texto que nós encontramos muito facilmente no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina. Então, gente, o texto instrucional, como o próprio nome dele já diz, ele é um texto que apresenta instruções, então ele apresenta ordens, etapas para serem seguidas, dicas, conselhos, enfim. São uma série de coisas, né, que pode aparecer ali no texto instrucional. Isso vai depender do motivo, né, por que eu escrevo esse texto. Então, por exemplo, se eu escrevo... Se eu pular na sala de aula e falo, gente, senta na carteira de vocês. O meu motivo, quando eu falo isso, eu dou uma ordem para vocês obedecerem. Então, aí seria um texto instrucional verbal. Então, eu uso a minha fala para dar ordens, para dar sugestões, né, para dar dicas. Então, quando eu uso essas expressões, sente, copie, estude, levanta, né, não pode, pode. Então, tudo são ordens que a gente usa através, né, da oralidade, da nossa fala verbal. Então, esse é um tipo de texto, né, que a gente pode enquadrar como texto instrucional. Então, guardem aí que texto instrucional a gente dá dicas, instruções, alguma etapa, né, para ser seguida. Então, tudo isso vai contribuir com o nosso texto. Então, quais são os principais tipos de textos instrucionais aí na nossa sociedade, né, na nossa rotina? Em primeiro lugar, vem a receita. Então, a receita, ela tem uma ordem, né, implícita, você tem que pôr os ingredientes numa ordem necessária para que a receita funcione. Ela tem umas etapas a serem seguidas. Então, ela tem... É um manual ali que você precisa seguir à risca para aquela receita dar certo. Então, se você coloca, por exemplo, num bolo, você não coloca o fermento, o que o bolo vai acontecer? O bolo não cresce. Então, ali, por eu não ter seguido, né, um ponto ali do comando, da receita, né, então, ali eu vou me perdendo e a receita no final não deu certo, né, então não cresceu porque não tinha o fermento. Então, é por isso que é uma ordem, você precisa seguir aquilo à risca para que o efeito, o resultado seja positivo. Outra coisa, gente, o manual. Por exemplo, a gente comprou uma televisão nova, então vem o manual. Então lá no manual tem todas as instruções de como a gente vai utilizar a televisão. Então lá ensina, por exemplo, qual é o botão Smart, né? Então, você clica lá, você vai ter acesso a Netflix, YouTube e outros aplicativos ali na televisão. Você lê o manual, você sabe, por exemplo, como tira o pé, né, ou coloca, né, o pé da televisão para ela ficar firme parada num móvel. Ou se não, tira para pôr num painel para ela ficar fixada na parede. Então, ali no manual está explicando isso. Então, às vezes você quer gravar, por exemplo, um programa. Você olha lá no manual como grava, qual o botão que você tem que apertar. Então, tudo isso é ajudar você a resolver ali os problemas, aquilo que você quer com a TV naquele momento. Ou, por exemplo, você comprou um relógio que você não sabe mexer, então às vezes você olha no manual. Então, o manual é para orientar, né, instruir aquela pessoa de como fazer tal coisa. Então, por exemplo, montar uma barraca para um acampamento, né? Então, você tem que seguir alguns passos para que isso dê certo. Outra questão, gente, são as bulas. Então, o que é uma bula? É aquele papelzinho que vem todo dobradinho dentro da caixa de remédio, que aí quando você abre, fica enorme, né? Então, que lá é uma bula. Então, lá na bula, ela vai orientar quais os benefícios que esse remédio causa na pessoa, qual reação alérgica o remédio pode gerar em alguma outra pessoa. Então,
por exemplo, manter em ambiente com tal temperatura. Então, são todas informações que estão ali na bula, que vai fazer, por exemplo, você saber um efeito colateral que pode ter, ou qual realmente a eficiência daquela medicação, como guardar, né? Então, ali na bula estão todas essas informações essenciais, né, para você saber aquilo que você está ingerindo de medicação. Aqui, gente, na questão do tutorial, então a gente já vem mais pro mundo virtual, né? Então, por exemplo, quando eu acesso algum vídeo no YouTube, pensar aí estratégias do Free Fire, né? Então você vai lá, abre um vídeo e aquele vídeo está te mostrando umas técnicas no Free Fire que você não sabia e agora você sabe porque você assistiu aquele jogo, aquele vídeo. Então aquele vídeo serviu como um tutorial para você aprender alguma situação. As meninas, por exemplo, como fazer um delineado no olho. Então ela olha lá coloca lá no YouTube, pesquisa certinho e começa a aprender a fazer a maquiagem que ela quer, né? Então, no YouTube a gente vê muito essa questão de pessoas ensinando outras pessoas por meio de vídeo. Então, o texto instrucional ele vai abrindo espaço, né? Então, comecei lá dando o exemplo da sala de aula, expliquei da receita, do manual, da bula, e agora a gente está no ambiente virtual, aquilo que vocês convivem, né? Então, toda vez que vocês precisam de alguma coisa, vocês estão usando um texto instrucional. Outra coisa, gente, são os cartazes. Então, os cartazes, eles também têm essa função de orientar as pessoas. Então, pensando aí na questão do coronavírus, quando a gente vê um cartaz que lave a mão, use máscara, use álcool em gel, aquilo é um texto instrucional. Então, tá dando uma ordem, dando um conselho, dando uma dica. Então, tudo isso são textos que vão nos dando essas ordens. Então, eles vão ser caracterizados como textos instrucionais. Gente, então, qual que é a característica principal do texto instrucional? Ele vai usar o verbo no modo imperativo, tá? Então, essa questão do modo imperativo, vocês vão ver certinho com a Prof. Geni. Então, eu não vou explicar muito direitinho o verbo, mas para vocês terem uma noção do que é o modo imperativo, é um verbo que ele vai meio que dar uma ordem na ação. Então, é quando, por exemplo, as palavras vão terminar em E, em A, né? Então, ande, cante, dance, durma. Então, são ordens, né? Então, ande. Então, você vai andar. Sorria, né? Então, você precisa sorrir ali para cumprir aquele pedido. Então, durma. Então, quando sua mãe briga que é para você dormir, é uma ordem, né? Então, isso vai ser marcado pelo verbo imperativo, gente. Então, são esses termos, né? Então, não ande, pode vir, né? Então, na negação. Então, tudo isso vai contribuir para a gente dar dicas e instruções. Por exemplo, então aqui nós temos uma receita de bolo de chocolate. Olha que delícia! Então, no bolo de chocolate aqui, ó, vai 1 xícara de leite, 1 xícara de chá de óleo de soja, 2 unidades de ovo, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de chocolate em pó, 1 xícara de chá de açúcar e 1 colher de sopa de fermento. Então, aqui tenho todos os ingredientes que eu preciso ter para fazer o meu bolo. Então, eu preciso ter essa quantidade. Então, é 1 xícara? 1 xícara. É 2 ovos? Então, 2 ovos. Então, você vai pegar exatamente aquilo que a receita pediu. A gente não sai, a gente não foge da receita para que ela não dê errado e a gente acaba perdendo ali todos os ingredientes, né? Porque cometeu um deslize. Então, na receita a gente tem isso. Quais são os ingredientes? E depois nós temos o modo de preparo. Então, como eu faço o meu bolo? Então, lá, coloque os ovos e o açúcar na batedeira e mexa até misturar bem.
Então, ó, os verbos coloque os ovos e mexa. Então, uma ordem, colocar, mexer. Adicione o leite, o óleo, o achocolatado em pó e misture mais uma vez. Então, adicionou, misturou, pronto, né? Depois, acrescente os outros ingredientes. Então, você vai olhar lá. Coloquei esse e aquele. Falta isso, isso e aquilo. Então, deixa eu pôr aqui na minha receita. E vou terminar de mexer. Depois, por fim, né, o fermento. Colocou o fermento, leve para assar em forno médio, numa forma untada e enfarinhada. Então, são esses verbos que vão indicar o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pôr, eu tenho que mexer, eu tenho que, por exemplo, separar. Qual que é a ação que eu tenho que desenvolver ali para que aquela receita ela seja feita de uma maneira bem feita, né? Para que eu consiga realmente comer esse bolo delicioso que eu tanto espero, né? Então, gente, o texto instrucional vai ser isso. Vocês vão dar dicas de inúmeras situações, então vai depender daquilo que o comando pediu. Então, por exemplo, dê dicas de como passar o tempo na quarentena. Então, veja um filme, leia um livro, converse com seus pais, faça chamada de vídeos no celular. Então, você tem todos as ações ali para você explicar como ele pode ser feliz na quarentena, né? Então, outra questão. Como se cuidar do coronavírus, né? Então, use máscara, passe álcool em gel, lave as mãos, fique em casa. Pode até explicar, lave as mãos, pois assim vai dificultar a proliferação do vírus, né? Então, você pode pôr o que a pessoa tem que fazer e explicar por que ela precisa fazer aquilo. Então, quando a gente coloca o que precisa fazer e explica, o texto ele fica mais completo, né? Então, a pessoa ela entende o porquê que aquilo é importante. Use máscara. Por quê? Porque quando você usa máscara, ela protege você das gotículas de saliva. Então, tudo isso vai contribuir para o texto. Gente, a tarefa, então, dessa semana para vocês vai ser lá, a gente vai dar um pulinho no capítulo 4, né? Porque senão a gente vai ficar muito em conta, e conta a gente já viu e reviu, né, aqui no começo do segundo bimestre. Então, a gente vai lá no capítulo 4, na página 61, e vocês vão, então, lá na parte de reflexão. Então, vai estar lá, reflexão, vocês vão responder aquela questão ali. A questão, gente, é para vocês elaborarem um texto. Então, criar um manual ou dicas e conselhos de prevenção a alguma doença. Então, lá ele vai sugerir para você ler o texto da página anterior. Se vocês quiserem ler, podem ler, né? Só que eu achei o texto um pouquinho difícil. Então, por isso que eu tentei explicar melhor aqui no vídeo para vocês conseguirem fazer. Então, tentem dar essas dicas de prevenção de alguma doença. Então, vocês podem pôr, por exemplo, do próprio coronavírus, que vocês têm várias informações aí, todo dia, falando disso. Pode pôr, por exemplo, de uma conjuntivite que você pegou, você está dando dicas de como se prevenir dessa conjuntivite, né? Então, qualquer doença, gente, pensem aí em uma doença para vocês fazerem esse texto. Assim, no começo vai ficar um pouco solto, né? Porque eu sei que é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Mas tudo começa assim. E a gente vai tentar melhorar, fazer que vocês consigam ir aprendendo a partir dos textos, tá bom? Gente, o texto instrucional, ele sempre vai ter um título, né? Então, aqui eu deixei uma sugestão. Por exemplo, o título, Como se prevenir da Covid-19. Então, vocês vão pôr esse como se prevenir e na frente o nome da doença que vocês vão dar essas dicas. E começa o texto falando, né, as dicas, as orientações que vocês têm. Se vocês quiserem, gente, pode pôr um ponto, né, um tópico, e qual é a dica, na outra linha, outro ponto, e a dica segue o tópico. Pode ser assim também, não tem problema. Certo, gente? Qualquer dúvida me mandem no chat.
que conforme for surgindo, a gente vai sanando. Certo? Um beijo, estou com saudade, espero que vocês estejam em casa, bonitinhos, comportados, né? Sei que tem muita gente que não aguenta mais a quarentena, mas vamos se esforçar aí para que a gente volte, né, e com saúde. Um beijão, até mais!